Os filhos de Jafé: Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8,32. É um gosto estarmos aqui para mais uma exploração. O que pensaríamos se descobríssemos que o mapa político mais antigo e ambicioso do mundo não foi desenhado num pergaminho por um grande explorador grego, Pois, mas foi, na verdade, ditado na Antiguidade e escondido mesmo no meio de uma daquelas listas de nomes que, pronto, quase toda a gente salta quando lê a Bíblia. é uma afirmação um bocado ousada para quem começa a ouvir a nossa análise profunda de hoje. Mas, bem, é a mais pura das verdades. Existe um instinto quase automático Completamente. de virar a página quando nos deparamos com uma genealogia, porque assumimos logo tratar-se de um arquivo familiar puerento e sem grande interesse. Confesso que sou culpado disso. Lembro-me de estar na escola bíblica em criança a olhar para aquelas listas infindáveis de fulano gerou Sicano Sim, é o clássico. e de pensar, bem, como é que isto se aplica à minha vida hoje? Quando chegamos a Gênesis, ao capítulo 10, parece que batemos de frente com uma autêntica muralha de nomes áridos. E que interrompe a narrativa, não é? Exato. Interrompe aquela grande narrativa de Noé e do dilúvio com uma lista seca. E não é uma falha de quem lê. A superfície do texto parece, de facto, apenas um catálogo. No entanto, o que temos perante nós no capítulo 10 de Gênesis, que é frequentemente chamado pelos estudiosos de Toledot Agoim, A genealogia das nações. exatamente, o que temos aí é diametralmente o oposto de um registro aborrecido. Muito antes de a história humana ser registada de forma sistemática por historiadores seculares, Moisés deixou aqui gravada uma convicção monumental. E qual é essa convicção? A convicção de que toda a humanidade partilha uma origem comum e de que o desdobramento dessa mesma origem não é um acidente, mas sim um movimento ativamente sustentado pela providência divina. É incrível. E é por isso que a nossa missão de hoje é tão empolgante. Não vamos apenas ler os nomes que soam um bocado estranhos aos nossos ouvidos contemporâneos. Vamos debruçar-nos sobre o versículo 2 deste capítulo e dissecar a fundo o que ele realmente significa. Sem dúvida. Queremos ler nas entrelinhas e perceber a intenção original por trás desta lista. O versículo 2 abre com os descendentes do filho mais velho de Noé, Jafé. E pronto, entrega-nos logo 7 nomes específicos. Ora bem, o texto diz os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesesque e Tirás. São logo 7 ramos, sim, 7 ramos que abrem este épico humano. Mas antes sequer de tentarmos localizar estes nomes no mapa, temos de corrigir uma lente de leitura logo na primeira palavra do versículo. A forma como o texto os introduz tem um peso muito técnico no hebraico original. Refere-se à expressão os filhos de... Sim. A palavra central aqui é o termo hebraico bené. Vem da raiz ban, que traduzimos literalmente por filho. Daí lermos os filhos de Jafé. Exato. A questão é que, na nossa mentalidade moderna, quando lemos isso, pensamos imediatamente em biologia imediata. Imaginamos um pai e os seus filhos à volta da mesma fogueira. Lá está. Mas o uso bíblico aqui é profundamente genealógico, étnico e nacional. Na prática, o texto está a dizer os povos oriundos de Jafé. O escritor não está a desenhar a árvore genealógica de uma família isolada na sua tenda. Está a mapear a gênese de blocos populacionais inteiros. Completamente. Ou seja, cada nome é um ancestral, claro, mas também é o título de uma futura nação. Para ajudar quem nos escuta a visualizar isto, em vez de imaginarmos uma árvore desenhada num pedaço de papel, talvez seja melhor imaginar um mapa primitivo. Gosto dessa imagem. Quando lemos um destes nomes, é como se espetássemos um alfinete no mapa. É uma imagem muito precisa, de facto. Mas esse alfinete não é apenas uma coordenada de pedra e barro. É, digamos, um alfinete vivo. É um patriarca que, ao longo de séculos, se vai desdobrar, multiplicar e formar uma nação com a sua própria identidade cultural. Estamos a assistir à fundação do mundo pós-dilúvio em tempo real. E a grande pergunta que se levanta logo a seguir para quem estuda este mapa de alfinetes vivos que acabou de escrever é: para onde foram eles? Pois, uma vez que cada nome representa uma nação em movimento, qual foi o destino geográfico destas famílias? É a pergunta lógica, porque se eu abrir um atlas moderno hoje, não vou encontrar
fronteiras com letreiros a dizer Gomer ou Magog. Claro que não. Portanto, para onde foram os povos oriundos de Jafé? De uma forma geral, os estudos comparativos de geografia antiga, bem como os registros arqueológicos, indicam que os descendentes de Jafé se estabeleceram predominantemente a norte e a noroeste da região mesopotâmica. Estamos a falar de que zonas atualmente? Em termos atuais, estamos a falar da Europa, da Ásia Menor e daquela vasta área do Cáucaso. E vamos tentar fazer esse exercício de correspondência. Vamos pegar no primeiro nome, Gomer. Por onde foi esse alfinete? Os registros históricos assírios, por exemplo, referem-se a um povo chamado Gimihai. Os historiadores gregos, mais tarde, chamaram-lhes de Cimérios. Eles fixaram-se na região da Anatólia e perto do Cáucaso. Portanto, estaríamos a falar, grosso modo, da atual Turquia e áreas vizinhas. Exatamente. A seguir temos Magog. Magog está historicamente ligado aos povos das estepes, situados muito mais a norte, além do Mar Negro e do Cáucaso. São frequentemente associados aos antigos citas. Eram povos nómadas muito conhecidos pela sua perícia a cavalo. O interessante é que nomes como Gomer e Magog reaparecem séculos depois nos textos proféticos. No livro de Ezequiel, salvo erro. Sim, nomeadamente em Ezequiel. E o terceiro nome, Madai. Confesso que a fonética deste nome soa-me bastante familiar. E com razão. Madai é amplamente reconhecido pela historiografia como o ancestral direto dos medos. Ah, claro, os medos. Exato. Eles fixaram-se na região ocidental da Pérsia, no noroeste do atual Irão, e, como sabemos, mais tarde uniram-se aos persas para formar um dos maiores impérios do mundo antigo. Fascinante. E depois temos Tubal e Mesec. Sim, que são frequentemente mencionados juntos noutros textos bíblicos. Estes representam povos da Anatólia Oriental, possivelmente naquela área que hoje conhecemos como Capadócia. Uma região lindíssima, por sinal. Sem dúvida. E por fim temos Tirás, que os antigos historiadores apontam muito provavelmente para os trácios. Fixaram-se no sudeste do continente europeu. É um movimento migratório absolutamente formidável. É literalmente o povoamento de toda a orla mediterrânica oriental e também do leste europeu. É um mapeamento muito vasto. Mas eu reparei que, na sua explicação, saltou o quarto nome da lista de propósito, o nome Javan. Sim, guardei Javan para o fim, porque é aqui que a linguística antiga nos oferece uma surpresa extraordinária. Eu confesso que, ao longo dos anos, passei por este nome dezenas de vezes nas minhas leituras. E nunca prestei grande atenção. Sempre assumi que Javan fosse apenas mais uma tribo nómada esquecida pela poeira do tempo. É o que a maioria pensa. Mas há algo de especial neste nome, não há? Há, sem dúvida. Javan é pura e simplesmente a palavra hebraica para a Grécia. Uau! Espera, a Grécia. Como a Grécia antiga dos Jónios, de Atenas e Esparta. Exatamente isso. Os descendentes de Javan são os Jónios, um dos principais grupos populacionais e linguísticos da Grécia Antiga. Ah, sério? Sim. E repare-se na incrível consistência interna do texto bíblico. A Bíblia não está apenas a atirar nomes aleatórios para preencher espaço. Se avançarmos centenas de anos na história de Israel e abrirmos o livro do profeta Daniel no capítulo 8, encontramos uma profecia sobre a ascensão de um poderoso rei da Grécia, que nós sabemos, pela história secular, ser uma referência a Alexandre o Grande. Certo, o grande conquistador. Ora bem, no hebraico original desse texto profético de Daniel, a expressão utilizada não é rei da Grécia no sentido de um termo novo inventado na altura. O hebraico diz literalmente Melech Yavan. O rei de Javan. O rei de Javan. Ou seja, a semente que foi plantada lá atrás, na genealogia de Gênesis 10, floresce séculos mais tarde na literatura profética. A Bíblia mantém uma coerência histórica imaculada. Liga o patriarca original ao império que viria a dominar o mundo? Completamente. Isso obriga-nos a olhar para este texto com um respeito renovado. Não é de todo um mito desconexo. Existe ali um fio condutor histórico e teológico rigoroso. E, por falar nesse rigor teológico, há um detalhe numérico no versículo 2 que me deixa a pensar. Diga. São exatamente 7 filhos de Jafé. Não são 6, não são 8. Para nós que estudamos as Escrituras, sabemos perfeitamente que o número 7 raramente é um mero acidente estatístico. É verdade. Traz logo à memória os 7 dias da criação,
ou os 7 pares de animais limpos a entrar na Arca de Noé. O seu olhar clínico levanta um ponto crucial aí. A estrutura literária deste texto foi desenhada com extrema intencionalidade. O número 7 carrega um peso teológico profundo ao longo de toda a narrativa bíblica. Simboliza a perfeição, não é? Simboliza completude, perfeição e, essencialmente, ordem intencional. Ao listar exatamente 7 nações fundamentais a partir de Jafé, o autor sagrado está a transmitir-nos uma mensagem vital. A humanidade não se dispersou de forma caótica pelo globo. Então, no fundo, esta lista é quase uma declaração de princípios sobre a forma como Deus vê o mundo. Totalmente. Um dos maiores estudiosos do Antigo Testamento do século XX, o Gerhard von Rad, reparou numa coisa fascinante na sua obra de comentários sobre Gênesis. O que é que ele disse? Ele observa que o capítulo 10 não é uma simples coleção de folclore tribal. O von Rad sublinha que esta genealogia das nações apresenta o mundo habitado como um todo coerente. É o mundo a existir dentro do horizonte ordenado da criação. Isso contrasta brutalmente com a forma como outras culturas vizinhas de Israel viam o mundo naquela época. Sem dúvida. Eram vistos, para os impérios antigos, os povos além das suas próprias fronteiras não eram vistos como parte de uma família alargada. As culturas à volta de Israel olhavam para os estrangeiros quase como subhumanos, povos sem valor. Eram vistos como bárbaros. Bárbaros que representavam apenas caos e ameaça. É um contraste sublime. Enquanto o Antigo Oriente Próximo via a diversidade étnica com medo e com hostilidade, o livro de Gênesis faz algo revolucionário. Vê a pluralidade dos povos e a diversidade das nações não como uma maldição, mas como uma bênção ordenada. É lindo isso. É o cuidado constante de Deus a abraçar todas as geografias. Digo muitas vezes que a forma como imaginamos as coisas afeta a forma como as compreendemos. Muitas vezes, ao pensarmos na dispersão da humanidade a partir de Noé, imaginamos a cena como se fosse um copo de vidro que nos cai das mãos e estilhaça no chão. Um espelho partido que espalha pedaços por todo o lado. Exato. Um cenário de fragmentação e de perda total da identidade original. Mas, à luz do que este texto nos está a ensinar, a analogia correta não é de todo um espelho partido. É mais como um prisma. Não concorda? Um prisma perfeito. Essa imagem é fortíssima. É como se a humanidade fosse um feixe de luz pura que entra no prisma da providência divina. E esse prisma divide a luz numa multiplicidade de cores vibrantes. Uau! E cada cor é uma nação, todas elas ordenadas, belas e, acima de tudo, necessárias para compor o espectro visual completo da humanidade. A humanidade não se perdeu pelo caminho, espalhou-se com um propósito inerente. O que me leva a uma questão que surge naturalmente de tudo isto. Se a dispersão foi metodicamente ordenada e propositada, qual era o objetivo final dessa ordem? Uma excelente questão. Porque é que Deus quis que os filhos de Jafé fossem para a Europa, para as estepes e para o Mediterrâneo? Para compreendermos esse objetivo final, temos de recuar ligeiramente na narrativa, até ao capítulo anterior. O que parece ser apenas uma expansão demográfica natural é, na verdade, o cumprimento direto de um mandato divino. O mandato dado a Noé. Exato. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1, logo após saírem da arca, Deus abençoa Noé e os seus filhos com uma ordem clara. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, quando as famílias de Jafé partem para os territórios desconhecidos do norte e do oeste, eles não estão a fugir de Deus. Estão a cumprir a primeira instrução pós-dilúvio. Lá está. Mas haveria algo mais profundo por trás desse simples povoamento físico da Terra? Sem dúvida alguma. A escritora cristã Ellen G. White, no seu livro Patriarcas e Profetas, traz um contexto muito rico sobre este período exato. Ela sublinha que a mão soberana de Deus continuou a conduzir os movimentos humanos depois do dilúvio. E não o fez de forma arbitrária, mas sim guiando o destino dos povos conforme o seu grande plano redentor. Portanto, a dispersão nunca foi sinónimo de abandono. Nunca. Deus não espalhou as pessoas pelo globo e lhes virou as costas. Exatamente. A dispersão foi, no fundo, uma preparação meticulosa. Ao espalhar estas nações pelos continentes e ao permitir que desenvolvessem as suas culturas únicas, a providência divina estava essencialmente a preparar o palco. A preparar o palco para o quê, concretamente?
estava a montar o cenário global para que a futura mensagem da salvação pudesse, no tempo determinado, alcançar todos os recantos do mundo habitado. Incrível. As peças não foram posicionadas para conflitos geopolíticos fúteis, mas sim para uma demonstração futura de graça global. E isso liga-se de forma impressionante com a profecia do próprio Noé, não é? Lembro-me de que, ainda no capítulo 9, ali no versículo 27, Noé profere uma bênção sobre Jafé que, bem, à primeira vista soa muito enigmática. O que diz o texto? Ele diz que Deus amplie Jafé e que ele habite nas tendas de Sem. Habitar nas tendas de Sema. Essa é talvez a chave teológica mais deslumbrante de toda esta secção do livro de Gênesis. Porque fisicamente, Jafé não foi viver para a tenda do irmão, ele foi para a Grécia, para a Turquia, para o norte. O que é que significa essa linguagem simbólica de habitar na tenda? Lá no século XVIII, o teólogo John Wesley fez uma análise brilhante sobre esta mesma bênção. Ele debruçou-se sobre as anotações do Antigo Testamento e apontou o seguinte: a primeira parte da profecia, que Deus amplie Jafé, cumpre-se geograficamente. Sim, vimos isso com a expansão para a Europa e para a Ásia. Os descendentes de Jafé, as tais 7 nações e os seus inúmeros ramos, ocuparam vastíssimas extensões do globo. Foi uma expansão monumental. Mas a segunda parte, o habitar nas tendas de Sem, é onde reside a grande promessa de comunhão. E Sem é a linhagem que acabaria por dar origem a Abraão, não é? Sim, a Abraão e, mais tarde, ao próprio povo de Israel. Certo. A linhagem de Sem é a linhagem semítica. E é dessa linhagem que viria a revelação das Escrituras e, em última instância, o Messias, Jesus Cristo. Segundo John Wesley, dizer que Jafé habitaria nas tendas de Sem é uma linguagem altamente profética para a futura inclusão dos gentios. Os povos não israelitas. Exato. A inclusão deles nas promessas divinas. A tenda, na antiguidade, era o lugar de abrigo, de família, de partilha da refeição e de proteção. A profecia dizia que as nações de Jafé seriam convidadas a entrar no abrigo da salvação que viria através da linhagem de Sem. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Eu julgava que estávamos perante um documento que só interessava a arqueólogos, mas o que me está a dizer é que o capítulo 10 de Gênesis é, no fundo, o mapa do alcance da graça. É uma bela forma de colocar as coisas. Mostra-nos que, desde os primeiros dias da humanidade restaurada após o dilúvio, o plano de Deus sempre foi global. A salvação nunca foi projetada para ser um exclusivo fechado de uma única tribo ali no Médio Oriente. Nunca o foi. A tenda de Sem já estava destinada desde o início a alargar as suas estacas para abrigar o mundo inteiro. É uma síntese perfeita da mensagem de Gênesis. Dá-nos uma reverência tremenda pela paciência e pelo planeamento do Criador. E isto, claro, traz-nos uma aplicação muito prática para os dias de hoje. Vivemos numa era onde a diversidade humana, com as suas fronteiras, as suas múltiplas culturas e as suas etnias, é frequentemente vista como um problema a ser resolvido. Ou pior, como um motivo constante de divisão e conflito. Precisamente. Mas lendo o texto bíblico com atenção, percebemos que essa diversidade não é uma falha no sistema. Nem um acidente evolutivo. É o testemunho claro da abundância criativa de Deus. Cada nação que hoje vemos nos noticiários, cada cultura que existe, tem uma raiz delineada na antiguidade e tem um lugar minuciosamente pensado na grande tapeçaria da história divina. Dar por mim a pensar nisto transforma por completo a minha relação com a Bíblia. Quando abrimos estas genealogias, deixamos de ver apenas tinta seca no papel. Começamos a ouvir o bater do coração de Deus por toda a humanidade. E como é nosso apanágio nesta nossa exploração contínua das Escrituras, o objetivo de mergulhar nestes textos não é apenas acumular um conjunto de curiosidades intelectuais para impressionar os outros. Pois não. O grande objetivo é permitir que esta palavra viva nos desafie e molde a forma como olhamos para a realidade que nos rodeia todas as manhãs. Sem dúvida. O verdadeiro estudo bíblico exige essa transição constante da revelação teórica para a reflexão íntima e diária. Saber que o mundo inteiro, com toda a sua vasta dispersão, esteve desde sempre contido no abraço soberano e providencial de Deus, obriga-nos a uma mudança de postura. Exato. Passamos a olhar para o próximo, não importa de que canto do mapa de Jafé ele venha, não como um estranho acidental, mas sim como
parte integrante do mesmo plano redentor que nos alcançou a nós. E com esse sentido de unidade profunda em mente, queremos concluir a nossa análise profunda de hoje deixando um desafio. Uma pequena semente de provocação para ecoar nos pensamentos de quem nos ouve ao longo do dia, baseada exatamente no que acabamos de descobrir. Vamos a isso. Se cada nação e cada povo foram intencionalmente plantados pela providência divina ao longo da história, qual é hoje a responsabilidade diária de cada povo e de cada indivíduo perante o propósito exato para o qual foi estabelecido neste preciso momento da história? É uma reflexão imensa, que certamente não se esgota numa única resposta, mas que nos coloca inegavelmente no centro da vontade de Deus. Sem dúvida. Fica a pergunta no ar para quem nos escuta refletir. Muito obrigado pela vossa valiosa companhia nesta viagem tão reveladora pelas raízes do mundo e pela espantosa geografia da graça de Deus. Continuem a ler com olhos de ver, continuem a fazer as perguntas difíceis ao texto e encontramo-nos na nossa próxima exploração. Até lá. Até à próxima.